O cálice da comunhão. O que a Bíblia afirma ser o cálice usado durante a ceia do Senhor? Vejamos. E, tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele, todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Mateus 26, versículos 27 e 28. Algumas pessoas acreditam que quando a Bíblia diz que Jesus tomou o cálice, isso significa que ele pegou o copo ou a taça. Mas uma análise do texto nos mostrará que o cálice mencionado não pode estar se referindo ao copo, mas ao suco de uva nele contido. Veja estas evidências. 1. Jesus tomou o cálice e disse: Bebei dele, todos. O texto não diz: bebei nele, no copo, mas diz: bebei dele. Ou seja, bebei do cálice, bebei do suco de uva. 2. Note outros detalhes. E, tomando o cálice, deu-lhe, dizendo: porque isto é o meu sangue. O que Jesus pegou? O cálice. O que ele deu aos discípulos? O cálice. O que ele disse ser o cálice? Resposta: seu sangue. E, tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele, todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Se o cálice fosse o copo, como poderia um copo ser o sangue de Jesus? Logicamente, o cálice mencionado não é o copo, mas o vinho, contido no copo. O cálice que representa o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Outro texto, que enfatiza que o cálice é o vinho, e não o copo, está em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 25 e 26, que diz: Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. 1 Coríntios 11, versículos 25 e 26. Perceba estas expressões, muito semelhantes às encontradas no texto de Mateus, mostrando de forma ainda mais nítida que o cálice não se trata do copo, mas do vinho. O texto afirma: tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Se o cálice é o copo, como um copo ou taça, poderia ser o Novo Testamento no sangue de Jesus? Quando Jesus disse: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, logicamente, o cálice mencionado é o suco de uva, usado como símbolo do sangue do Novo Testamento, do sangue de Jesus Cristo. O texto ainda continua: Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Beber o quê? Em memória de Jesus. Beber o cálice, não beber o copo. Ao bebermos o cálice, ou seja, o suco de uva, nós o fazemos em memória de Jesus. Na continuação do texto inspirado, esta verdade é novamente enfatizada. Porque, todas as vezes que beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Não é beber no cálice, mas beber o próprio cálice. Uma referência clara, mostrando que o cálice que deve ser bebido é o vinho não fermentado. O conteúdo, e não o copo. Veja estes exemplos.
Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Mateus 20, versículo 22. Se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber. Mateus 26, versículo 42. O mesmo ocorre nas Escrituras do Velho Testamento. Veja este exemplo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Salmos 116, versículo 13. De acordo com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 16, tanto o pão quanto o vinho são chamados de pão e vinho da comunhão. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Neste texto, perceba novamente que o cálice que Paulo diz abençoar não pode estar referindo-se ao copo, mas ao vinho. Ele prossegue, falando também do pão. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Depois do pão ser abençoado inteiro, e o cálice ser abençoado em um só copo ou taça, todos comem daquele mesmo pão e bebem do mesmo vinho. Ainda que o pão seja comido em partes individuais, ele é chamado de pão da comunhão, porque depois de ser abençoado inteiro, todos participam dele. O mesmo ocorre com o vinho, ou seja, com o cálice. O vinho também é chamado de cálice da comunhão, porque depois de abençoado, em um mesmo recipiente, todos bebem daquele mesmo vinho. Assim como o pão não deixa de ser o pão da comunhão, mesmo que os participantes comam individualmente sua parte, o cálice ou o vinho, igualmente, não deixa de ser o vinho ou o cálice da comunhão, pois foi todo abençoado em um mesmo recipiente, ainda que cada um beba ou receba sua parte em um pequeno copo individual. A expressão cálice único, portanto, refere-se ao fato de que o cálice que é o vinho estava todo em um mesmo recipiente, e assim deve ser abençoado. Depois de abençoado, ao beberem os participantes, mesmo que em copos individuais, estarão bebendo de um único cálice, ou de um único vinho. E por isso, o vinho é chamado de cálice da comunhão ou cálice comum. Entendendo isto, vamos a outro ponto, também muito importante. A Bíblia afirma que antes de Jesus partir o pão, ele o abençoou. Tomou o pão e, abençoando-o, o partiu. Nenhuma bênção deve ser pedida sobre o pão já partido. Para ser o pão da comunhão, ele precisa ser abençoado inteiro, e somente depois, repartido. Esse mesmo princípio se aplica ao cálice. A Bíblia é bastante clara sobre isso. Ela diz, em 1ª carta aos Coríntios 11, versículo 25, que a distribuição do cálice deve ser semelhante ao do pão. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice. Seguindo este princípio, o cálice ou o vinho deve ser primeiramente abençoado todo, em um mesmo recipiente, para somente depois poder ser distribuído ou repartido. Foi exatamente assim que Jesus fez. A inspiração afirma: E, tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o, e repartiu entre vós. Lucas 22, versículo 17. O costume de algumas igrejas em utilizar vários copinhos, já com o suco ou cálice repartido neles, para então serem abençoados, é, portanto, uma prática equivocada e errônea. Seguindo o exemplo de Jesus, o pão e o cálice devem ser repartidos ou distribuídos, mesmo de forma individual, somente depois de serem abençoados, estando o pão inteiro e o cálice dentro de um só recipiente. É muito importante destacar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma,
e todos os seus pastores, sem exceção, mantêm a prática do cálice único, ou seja, o cálice é abençoado estando todo contido em um mesmo recipiente, para somente depois ser repartido ou dividido. Nos textos, mencionando a ceia do Senhor, são mostrados os únicos simbolismos existentes do sacrifício de Jesus. Jesus tomou o pão e disse: "Isto é o meu corpo." E, tomando o cálice, dizendo: "Isto é o meu sangue." Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha.